Olá, manas empreendedoras lindas! Eu sou a Jaque Camilo. Eu ajudo empreendedoras a aprender inglês de forma simples e possível dentro da sua rotina, que muitas vezes a mulher empreendedora tem uma rotina aí dupla, tripla, rotina que envolve cuidados com o filho, cuidados com a casa e além do seu negócio em si, que muitas vezes é um ou mais. Então, por conta disso, por eu me identificar, porque eu também tenho essa jornada dupla de casa, tripla, né? De casa, do meu próprio negócio e do cuidado com a minha filha, que eu decidi vir ajudar mulheres empreendedoras a aprender inglês de forma simples e possível. Bom, então, muito boa tarde a todas. E essa live aqui, só queria avisar antes que essa live aqui, ela vai ficar gravada, tá bom? No Facebook. Então, o pessoal que tá no Facebook vai ficar gravado aqui. E o pessoal do Insta depois pode assistir no Face. E também é possível depois assistir no YouTube, que eu vou disponibilizar lá no YouTube a minha live, ok? Só deixa eu ver aqui que eu tenho um roteirinho para seguir, para eu não me perder. Bom, e eu também já queria avisar que eu vou abrir no final para perguntas. No final dessa live eu vou abrir para perguntas. Então, se você já quiser deixar a sua pergunta aqui, você pode deixar, que depois, no final aqui da live, eu vou responder. Certo? Bom, e aqui eu queria começar com uma pergunta. Porque o tema da nossa live é 2 elementos essenciais para aprender inglês. O que você acredita ser essencial para aprender inglês? Porque cada um tem uma crença, né? Eu acredito, muitas pessoas acreditam que para aprender inglês precisa de algo assim muito grande, algo que envolve muito tempo e muito dinheiro. Então tem pessoas que acreditam, por exemplo, que para aprender inglês de verdade, você precisa ter aulas de conversação todos os dias, 2 horas de aula de conversação todos os dias. Tem pessoas que acreditam que para aprender inglês de verdade, você precisa de 2 horas de estudos diários todos os dias, nem que seja por conta própria. Tem pessoas que acreditam que para aprender inglês de verdade, só se você morar no exterior. Então, assim, tem muitas crenças o que acontece? Qual é o problema dessas crenças? Se você acredita em uma dessas 3 coisas que eu falei, se você acreditar numa dessas 3 coisas que eu falei, escreve aqui nos comentários para eu saber se você acredita nisso realmente. Em qual das 3 que você acredita ser o que realmente faz diferença para aprender inglês? O que realmente é importante para aprender inglês? É essencial para aprender inglês. Qual o problema de acreditar nisso? O problema é que isso torna o aprendizado de inglês mais distante. Porque quem é que tem aí tempo de disponibilizar 2 horas diárias, todos os dias, só para aprender inglês? Quem aqui tem o dinheiro para pagar um professor particular para ter aula de conversação 2 horas por dia com você? Quem é aqui que tem disponibilidade para hoje, sem fazer planejamentos, né? Sem se organizar? Quem é aqui que tem disponibilidade hoje para ir morar no exterior? Não, vou aprender inglês, vou morar no exterior e o dinheiro para isso. Então, assim, são crenças que envolvem utilizar os recursos mais escassos nos dias atuais, que é tempo e dinheiro, né? Então, eu vim aqui te falar nessa live que para você poder aprender inglês de verdade, você só precisa de 2 elementos essenciais de forma simples e possível na sua rotina. Então, assim, quais são esses 2 elementos que eu acredito fortemente serem essenciais para o seu aprendizado de inglês? São 2 elementos. São o primeiro, uma rotina mínima, tá bom? Uma rotina mínima com inglês. E a segunda coisa é foco na escuta compreensível. E aí eu vou explicar esses 2 elementos de forma separada, mais detalhadamente aqui. O que é a rotina mínima?
A rotina mínima é aquele mínimo possível que você pode fazer todos os dias. Eu vou contar um pouco do meu dia a dia, tá? Só para vocês saberem de como que eu uso essa rotina mínima na minha rotina. Por exemplo, às vezes eu trabalho em casa, né? Grande parte do meu trabalho é em casa. Fora alguns momentos que eu dou aula aqui no meu prédio também, a maior parte do tempo é em casa. E aí, às vezes eu olho para, eu não consigo conciliar 100% as tarefas do lar, né? Então, às vezes eu olho para a louça que está sem lavar desde ontem, e aquela louça, eu olho para ela, eu já sei mais ou menos quanto tempo eu levo para lavar a louça, e eu olho para aquela louça e eu penso, meu Deus, vou levar cerca de 1 hora para lavar aquela louça, porque juntou toda a louça básica, mais panelas e mais um monte de pote, vou levar mais de 1 hora para lavar aquela louça. O que eu costumava fazer antes? Eu falava, não vou lavar, vai continuar ali. Como que eu acrescentei a rotina mínima na minha vida? Eu falei, bom, eu preciso de um mínimo de louça para eu, se eu quiser fazer um lanche, eu fazer um lanche. Então eu vou lavar 15 minutos de louça. E aí eu cronometro, porque eu sei que no intervalo entre uma atividade, uma preparação de uma aula, por exemplo, para outra, eu tenho 15 minutos para lavar a louça. Eu não tenho 1 hora, não posso, porque senão vai atropelar com toda a minha organização de tarefas e de trabalhar em casa. Então, mais 15 minutos eu tenho. Então, eu vou lá e lavo 15 minutos de louça. Uma outra forma que eu comecei a acrescentar são quanto a exercícios físicos. Quando eu era mais nova, eu costumava fazer. E me diz aqui se alguém aqui faz isso também. Você aqui também costuma fazer algo em relação a isso com com as suas tarefas do lar? Ou você realmente acha que precisa de separar 1, 2, 3 horas para realizar? Como que é isso para você? Você acrescenta de alguma forma uma rotina mínima para aquilo que você precisa fazer? Deixa eu contar quanto aos exercícios físicos que eu estava falando. Quando eu era mais nova, antes de casar e tal, eu ia na academia e passava lá 1 hora, às vezes 2 horas. E depois, né, que eu casei, que eu tive a minha filha Luísa, que eu comecei a ter o meu negócio próprio, a coisa começou a complicar. Mas eu falei, eu não posso deixar, para mim é essencial, é muito importante eu cuidar da minha saúde física, eu cuidar, fazer exercício. Mas eu não consigo me dedicar 1, 2 horas por dia. Quer dizer que eu vou deixar de fazer? Não. Hoje em dia, eu busco fazer cerca de 30 minutos, pelo menos 3 vezes por semana. Mas um mínimo todos os dias, eu procuro ter. Por exemplo, hoje, eu tinha me programado para fazer cerca de meia hora, mas eu não consegui. Acabou que eu me embolei com algumas atividades. Isso acontece, né? A gente acha que vai levar um tempo, planeja, aí daqui a pouco você vê que aquilo leva mais tempo do que você esperava. Mas eu pensei, vou deixar de fazer meu exercício? Não vou. Porque como eu trabalho em casa, gente, nem um caminhar mínimo eu faço. Então, eu fiz 5 minutos de caminhada, 5 minutos de alongamento e 5 minutos de alguns exercícios como agachamento e coisas do tipo. Então, assim, para mim, aquilo foi super importante. Foi muito melhor do que não ter feito nada. Para mim, a saúde fez a diferença. Essa constância de todos os dias fazer, nem que seja um mínimo, certo? Vou falar uma terceira coisa de mim, só para dar alguns exemplos, para deixar claro para vocês aqui, comparar uma situação. E aí, tem uma outra situação que eu ainda estou com muita dificuldade na minha rotina, que é quanto à questão de organização. Eu estou num grupo de empreendedores aqui, a gente compartilha essas dificuldades, e essa é uma coisa que a maioria de nós, muitas de nós tem, dificuldade de organização. E eu, assim, estou com um acúmulo de tralhas, vamos dizer, desde quando eu casei, que eu não consegui organizar. Isso foi acumulando. E desde então eu ficava, não, eu vou dedicar meio período, uma manhã inteira, uma vez por semana. E a manhã inteira, uma vez por semana, nunca chegou, porque vem uma atividade aqui, outra ali, outra ali, outra ali, e aí nunca chega. Então, eu peguei a mesma ideia, falei, vou pegar 15 minutos por dia para eu organizar alguma coisa. Então, 15 minutos por dia eu pego uma gaveta, 15 minutos por dia
eu consigo pegar algum setor pequeno de alguma parte de casa para organizar. Então, com isso, eu já consegui organizar parte dos meus calçados, de fazer limpeza. Fazendo isso, eu já consegui organizar a parte da despensa da cozinha. Então, são 15 minutos que você acha que não dá nada, mas dá. Só que, assim, esse é um hábito novo. Como é um hábito novo, esse da organização, eu ainda não estou conseguindo a consistência de 15 minutos por dia, porque leva tempo para a gente ter a consistência. Então, a gente tem que ter aquele esforço. Tem dias que eu consigo e tem dias que ainda não. O do exercício, por exemplo, eu já consigo. Todos os dias eu faço pelo menos um alongamento e alguns agachamentos. Todo dia eu consigo fazer. Mas a organização ainda está sendo um esforço grande para mim. Então tá bom, Jaque, por que você está contando todas essas histórias da sua vida? O que isso tem a ver com aprender inglês? Porque um dos elementos essenciais é rotina mínima. Então você tem uma rotina mínima de contato com o inglês? De estudo de inglês? Alguém aqui, raise your hand, levanta sua mão. Quem aqui tem já uma rotina mínima de contato com o inglês? Que eu quero saber. Tá, legal. Depois eu vou voltar mais para ler os comentários, só para não perder o raciocínio. Então, esse é o primeiro elemento essencial. Mas aí você pode perguntar, tá bom, Jaque, mas o que eu faço nessa rotina mínima? A rotina mínima, gente, pode ser 7 minutos por dia, pode ser 5 minutos por dia, pode ser 10, 15. Qual que é o mínimo para você? Pensa, qual é o mínimo para você, tá? Agora eu vou falar um pouco mais do que fazer nesse tempo mínimo que você tem. Porque já que ele é um tempo mínimo, ele tem que ser um tempo muito bem aproveitado, certo? Então, que agora entra o segundo elemento essencial. Qual é o segundo elemento essencial? O segundo elemento essencial é o foco na escuta compreensível. Tá? O que é isso? Bom, primeiro deixa eu falar aqui, mas Jaque, eu quero falar inglês. Por que você está falando que todo dia eu vou ter que treinar e escutar? Se o que eu quero é falar inglês, eu preciso falar inglês todo dia. Faz sentido isso, tá? E eu vou te dizer, eu vou te fazer uma pergunta. Você acha que essa afirmação é verdade ou mentira? Ou é mito? É verdade ou é mito que para você poder falar inglês, você precisa falar inglês todo dia? Eu já vou responder em seguida, deixar você pensando um pouquinho. Isso é verdade e mito também, tá bom? Por quê? Depende. Minha colinha. Se eu me perder, tá aqui. Por que isso é verdade? Isso é verdade se você já tem muito inglês na sua cabeça. Se você já consegue quase que pensar em inglês. Se o inglês já é uma coisa automática que vem na sua cabeça. Se você já consegue até muitas vezes sonhar em inglês. Se o inglês é uma coisa bem natural na sua mente, você treinar em falar inglês todo dia vai ser muito bom, muito útil e é o que vai alavancar realmente com que você desenvolva a sua fala, o potencial da sua fala, tá bom? Porém, isso é mito, essa verdade é mito que para você falar inglês, você precisa, para que você consiga falar inglês, você precisa falar inglês todo dia. Isso é mito se você não tem inglês na sua cabeça, tá bom? Por quê? Porque se você vai falar inglês, mas o que você tem na sua cabeça é o português, o que você vai fazer? Você vai traduzir tudo literalmente do português para o inglês. E aí tem um problema, porque se você fala com outros brasileiros, pode ser que eles te entendam. Mas se você for falar com um nativo, pode ser que eles não consigam te entender. E tem um outro problema isso, porque se alguém falar com você, pode ser até que você consiga falar algumas frases, mas se alguém vir falar com você, a probabilidade é que você vai entender muito pouco ou quase nada. Então, existe um passo grandioso antes de você começar a treinar inglês falando todo dia, que é você conseguir entender inglês muito bem, ok? Então, no seu treino de rotina mínima, você precisa fazer treinos de escuta compreensiva. E eu vou explicar já melhor sobre isso. Antes disso, deixa eu explicar melhor sobre essa questão a importância de você ter muito inglês na cabeça,
tá? Assim, o tanto que a gente entende e o tanto que a gente fala é diferente, até no próprio português. Se eu pegar aqui um jornal e colocar em português para eu escutar, eu vou entender tudo, né? Talvez alguma coisa eu não entenda porque é algum vocabulário, algum termo que eu possa não estar tão familiarizada. Se às vezes for alguma coisa muito específica de economia, talvez. Pode ser que para mim seja algo não tão familiar. Mas eu vou conseguir entender ali 95%, quase 98%, quase 100% em português, tá? Mas quando eu vou falar no meu dia a dia, eu uso todo o vocabulário que eu entendo? Não. Eu uso cerca de 80% a 90% do que eu entendo no português, tá? Então vamos dizer assim, dentro do potencial que eu tenho de entendimento do português, que é 95%, 98%, eu consigo falar de 80% a 90%, certo? Vamos comparar com o inglês? Então agora eu vou deixar uma reflexão aqui para cada um que está aqui. O quanto de inglês você consegue entender? Você consegue, vamos supor, vou dar exemplo aqui, vamos supor que você consiga entender cerca de 50% de inglês. E o tanto que você consegue entender também depende, varia de material para material. De repente, para você é mais fácil entender um trecho de um seriado do que um vídeo falando de uma área técnica, por exemplo, tá? Isso também é variável, né? Então a gente faz uma base só para conseguir te dar um exemplo aqui. Vamos supor que você entenda cerca de 50% de um conteúdo que você escuta. Quanto você acha que vai ser o seu potencial de fala? O seu potencial de fala vai ser até esses 50% que você entende, mas você não vai, por mais que você treine, você não vai conseguir falar os 100% desse potencial. Então, se você entende 50% de inglês, você vai conseguir falar no máximo cerca de 35%, 40% de inglês, por mais que você treine a sua fala. Agora, se você aumenta o seu potencial de entendimento, você automaticamente aumenta o seu potencial de fala. Tá fazendo sentido isso para vocês? Escreve para mim se isso faz sentido. Escreve, Jaque, isso faz sentido para mim. Ou escreve, Jaque, não, isso não faz sentido para mim, por quê? E explique que eu quero entender o seu pensamento. É importante para mim entender o seu pensamento, ok? Então, baseado nisso, eu vou explicar melhor agora o que é essa escuta compreensível. Bom, por que compreensível? Por que escuta compreensível? Vou explicar isso aqui primeiro. Porque existe a escuta de inglês que eu vou entender uma parte, ou eu vou entender um contexto, ou eu não entendo muito. Por exemplo, quando toco uma música, né? Se toca uma música, se não é uma música que você treinou, viu a tradução dela toda e buscou entender tudinho, pode ser que você, se você já estudou um pouco de inglês, pode ser que você reconheça algumas frases ou algumas palavras, tá? Mas não é algo que você está focando em completamente entender, em compreender aquilo que está ali. Vamos supor que você está fazendo uma caminhada e você está escutando música, tá? Isso é um treino de escuta, mas é um treino de escuta somente. Esse treino, ele é útil? Sim, ele é. Para quê? Ele é útil para você conseguir manter o que você já tem de inglês, tá bom? Então é importante que você escute, tenha uma escuta mais passiva, tá? Que é aquela escuta que você faz quando tá fazendo uma caminhada, quando tá fazendo alguma atividade de casa, lavando uma louça, limpando a casa, enfim. Quando você tá no transporte, por exemplo, que você pode... Se você vai assistir também um filme ou um seriado com a legenda em português, você tá ali escutando o inglês de fundo. Então, assim, esses tipos de inglês passivo, ele é importante para que você mantenha o que você já tem, que você vai conseguir reconhecer um pouco do inglês que você já tem, certo? Mas, para você continuar crescendo o seu nível de entendimento de inglês, você precisa fazer uma escuta mais ativa para você conseguir treinar o quanto você compreende de inglês, certo? Então, agora, vamos lá, que eu vou explicar melhor isso. Deixa eu pegar minha colinha aqui, minha colinha. Certo. Então, é o seguinte. Lembra que eu falei que a sua rotina mínima, eu vou dar o exemplo aqui de 7 minutos, tá bom? Vamos supor que na sua rotina mínima você consiga despender
7 minutos. Ó, já tô quase terminando o tema principal aqui da live. Quem já quiser deixando uma pergunta, já pode deixar uma dúvida, tá bom? Ou qualquer pergunta relacionada ao aprendizado de inglês, que eu vou responder aqui no final da live. Então, como que você vai fazer esse treino da escuta compreensível em 7 minutos diários? Eu já falei um pouco disso em outras lives, mas eu nunca acho demais repetir para ajudar aí na fixação disso e relembrar para você ir para a ação, para te mostrar que é possível sim. Eu vou repetir para quem já escutou, que é bom que reforça a ideia. E quem não escutou está tendo a oportunidade de ouvir agora. Então é o seguinte, primeira coisa que você tem que fazer para conseguir compreender o que você escuta, você vai precisar de algum material. Eu vou dar a dica do Netflix, que eu já falei também em outra live, como eu disse, mas eu vou dar a dica do Netflix. Você escolhe um filme, um seriado, qualquer coisa que tenha lá no Netflix, que tenha a opção de mudar a legenda para o inglês, que não são todos que tem, mas muitos têm essa opção, tá bom? Pode ser qualquer um, gente. E aí você vai pegar um trecho, tá bom? Um trecho, e você vai desmembrar esse trecho em frases. E você vai estudar uma frase por dia. E é só isso. O que você vai fazer com essa uma frase? Primeiro, você vai copiar a frase em inglês. Pode ser no papel mesmo, ou pode ser no computador, ok? Então, anota aí agora o passo a passo, hein? Passo 1, você vai escrever uma frase, tá bom? Escrever uma frase. Depois, passo 2, você vai estudar aquela frase. Como que você vai estudar para compreender a parte escrita, certo? Você pode estudar aquela frase pegando a própria tradução da legenda do Netflix. Ou você pode pesquisar isso no próprio Google, tá? Ou com qualquer dicionário que você tenha. Você pode pesquisar. O objetivo é você entender o contexto daquela frase. Então, é isso que você vai fazer para estudar. E esse tempo de você escrever e estudar vai dar cerca de 3 a 4 minutos. Fazer isso. É tranquilinho. Você lá, escreve e traduz. A tradução pode ser copiar a legenda do Netflix. Isso é rapidinho. E você pensa ali se você entendeu aquela frase, estuda, entende, tal. Se você não entender alguma coisa, manda para mim e fala, já que eu estava estudando tal frase lá no Netflix, eu não consegui entender. Me ajuda a entender isso? E aí eu gravo um vídeo para você, faço aqui uma live te ajudando a entender. Tá bom? Quem está comprometido com o seu aprendizado, eu vou ter o maior prazer de ajudar, principalmente mulheres empreendedoras que já têm uma dificuldade danada na sua rotina e precisam desse auxílio mais, pegar a mão na mão e ajudar. Então, estamos juntas num processo de algo que a gente precisa, no caso, aprendizado de inglês, ok? E aí, depois disso, o que você vai fazer? Você vai fazer os treinos de escutar. Então, você vai pegar aquele trecho pequenininho e você vai escutar lendo junto. Então, você vai fazer junto, escutar e ler. Vai repetir isso 10 vezes, ok? Repetir isso 10 vezes. Gente, uma frase tem tipo o quê? 3 segundos? Você repetir 10 vezes, vai dar o quê? 30 segundos. Gente, é muito rápido que você faz um treino desse. Muito rápido mesmo. E aí, depois, o que você vai fazer? Você vai, de novo, escutar e acompanhar a leitura, só que você vai repetir para você fazer um treino da boca. O repetir, gente, não é para que você consiga falar certinho. É para que você faça exercício muscular da boca, igual academia, gente. Tem que fazer exercício com o músculo da boca. Você vai treinar, movimentar a sua boca para falar inglês. Porque às vezes, quando a gente fala português, a gente movimenta alguns músculos. Quando a gente fala outro idioma, a gente muitas vezes precisa movimentar músculos diferentes. E para isso precisa fazer academia, para acostumar os músculos da boca, certo? Depois disso, você vai fazer o treino somente de escutar. Então, foram 10 vezes você escutando e lendo, 10 vezes você escutando e repetindo, e 10 vezes só escutando e vendo se você lembra o que significa. Todos os passos você vai estar sempre lembrando o significado do contexto. E no último é só escutar, ok? Se você tá lá escutando sem ler e esqueceu, não lembro o que significa isso, dá uma coladinha e continua. O objetivo não é escutar uma vez e já entender. Não lembrou, dá uma coladinha. Não lembrou, dá uma coladinha. É exercitar, gente, é academia. Não é certificar de que tá certo.
é academia, é exercitar, é fazer o exercício, ok? Gente, é só isso. Isso vai dar 7 minutos. Eu garanto para você. São 4 minutos para você escrever e você entender, tá? Traduzir, entender. 1 minuto para você fazer o treino de escutar e ler junto. 1 minuto para você fazer o treino de escutar e repetir. E 1 minuto para você fazer o treino somente de escutar. São 7 minutos, ok? De forma bem simples e possível na sua rotina. Ah, Jaque, mas isso vai dar resultado? Olha, se você fizer isso constantemente, com consistência, uma frase por dia, gente, isso dá muito resultado, porque você está habituando o seu cérebro a entender inglês todos os dias. Não vai ter resultado se você fizer a soma. Ah, eu não consegui fazer por 5 dias seguidos. Então, 5 vezes 7, a soma não, a multiplicação, né? 5 vezes 7 dá 35. Então, não tem problema. Eu pego um domingo, que eu tenho mais tempo, eu faço 35 minutos desses treinos todos que a Jaque me falou. Não vai ter tanto resultado. Por quê? Gente, o nosso cérebro, toda vez que a gente dorme, o cérebro, ele tem um sistema de economia de energia, certo? Então, toda vez que a gente dorme, ele apaga algumas informações. Isso para quem já assistiu. Quem que já assistiu o desenho? Como é que é o nome, gente? Divertidamente. Raise your hands, levanta sua mão aí. Lá explica um pouco sobre essa questão da memória e do cérebro, é muito legal. Toda vez que a gente dorme, algumas informações são apagadas do nosso cérebro, tá? Então, se passou 3, 4, 5 dias, você não viu nada de inglês, você está dizendo para o seu cérebro que aquela informação que algum dia ele já teve lá não é importante. Ele vai armazenando num lugar mais separadinho, que vai deixar lá quietinho. Que se você não volta para pegar aquela informação que está lá no fundo de vez em quando e trazer a ativa, o que ele vai entender? Está armazenadinho aqui. Ela continua sem acessar. Ele vai apagando, gente. Vai apagando. Então, fazer uma vez a semana, 35 minutos, não vai resolver. Você tem que fazer o mínimo todos os dias. Porque todo dia você fazendo isso, o que você vai estar dizendo para o seu cérebro? Olha, inglês é importante. Olha, inglês é importante. Olha, inglês é importante. Ele vai estar cada vez mais ativo. Com o tempo, as frases vão vir naturalmente na sua cabeça. Elas vêm, gente. Elas vêm que nem mágica. Que nem mágica elas vêm na cabeça. Eu não estou brincando. Elas vêm mesmo. Não é uma coisa que você força para falar. Toda vez que você for falar inglês e você sentir que é algo forçado, é porque você ainda não tem inglês suficiente na sua cabeça. Então, você precisa fazer muito treino de escutar, de fazer treino de escuta compreensível, ok? E aí, pouco a pouco, isso vai entrando na sua cabeça. E quando você for fazer os treinos de fala, isso vai sair de forma muito mais natural, ok? Então, essa é a live que eu queria dizer. Então, resumindo, 2 elementos essenciais para aprender inglês: rotina mínima e escuta, treino de escuta compreensível. São esses 2 elementos essenciais. Se eu fosse te dizer o que você precisa fazer para aprender inglês, é isso. Simples, possível. Acabou. Tá? Agora eu vou ver um pouquinho das mensagens. Esse é o momento de vocês mandarem as dúvidas que eu vou responder aqui. Deixa eu voltar um pouquinho para ler, que eu tô vendo que no Instagram entrou um monte de gente. Eu vi aqui no Facebook entrou a Rúbia. Rúbia, você tá ainda aqui comigo no Face? Ou alguém... eu tô vendo que tem alguém aqui no Face para eu poder interagir com vocês. A Camila falou assim para mim: Hello, I believe we need focus and practice a bit every day. A Camila disse que ela acredita que a gente precisa de foco e praticar um pouco todo dia. É verdade, Camila, né? Mas é aquilo que eu disse, a prática não é só da fala, é principalmente de entender. Aí entrou aqui a Auriene, alguém falou que destravar a língua, que é o que precisa para aprender inglês, é isso? Aquele treino que eu falei de você ouvir e repetir é uma forma dessa de destravar a língua, de você se habituar a falar inglês. A Muri Rocha tá aqui, o Lucas Balula, o Gilson, a Ju, né, da Click Find Soluções, a Daiane, a Lorena, a Ju falou assim, da Click Find: apliquei os 15 minutos daquela geral na casa logo cedo, tá funcionando, da organização, né? Muito legal, ela aplicou o que eu falei dos 15 minutos diários em casa, tá funcionando.
Tá vendo como o mínimo possível faz muita diferença, gente? Muita mesmo. A gente não tem ideia do poder, do mínimo possível, das mini metas, daquele mínimo que a gente pode fazer todos os dias. A Vilane tá aqui, já foi minha aluna, gente. O Ellison, quem mais tá aqui? Alex, a Lari, a Anne, assessoria, a Jusilene, economista comportamental, esqueci o nome dela. Bom, tá, aqui, dúvidas, legal, tem dúvidas. Como seleciono o vocabulário para estudar? Eu esqueci, Regina, não? Esqueci o nome. Enfim, não tem problema, mas eu vou continuar. Economista comportamental, como é que é seu nome mesmo? Tá branco. Então, como selecionar o vocabulário para estudar? Para você selecionar, na verdade, você não é eficiente você pegar uma lista de vocabulário para estudar. Por quê? Paty, isso, Paty, obrigada. Então, Paty, já sei, falar direto com você. Vou olhar para cá, pessoal, do Face, porque eu tô falando com a parte aqui do Instagram agora. Então, Paty, não é eficiente, eu não sei como você costuma estudar. Mas se você está pensando em vocabulário com algo com uma lista de palavras, não é eficiente para o seu aprendizado. Por quê? Se você pegar a lista, porque o nosso cérebro, ele não entende fragmentos isolados, tá? O nosso cérebro, ele codifica contextos. Então, por isso, para isso, imagens, né? Assim, então, para isso, a gente precisa pegar frases. Então, a dica que eu falei, para você selecionar o vocabulário, é pegando frases de algum lugar que já existe. Então, você vai lá, por exemplo, vídeos do TED Talks. Já ouviu falar do TED Talks? É uma outra dica, além de pegar do Netflix. Por que os TED Talks? Que é TED, tá? São vídeos de conhecimentos gerais, muito interessantes mesmo. Tem sempre uma história e um ensinamento envolvido, né? Esses vídeos, eles têm site, tem canal no YouTube, TED. No site deles tem a transcrição em inglês e em português. Tem a maioria muitos vídeos. Maioria não sei porque eu não conheço todos os vídeos que eles têm, mas muitos vídeos tem. E aí você vai pegar a frase, entender a frase. E o vocabulário que você aprende, você acaba aprendendo ali dentro da frase, certo? Então, você não precisa pegar um vocabulário, um tema específico para aprender, a não ser que você tenha uma necessidade muito específica. Mas mesmo assim, então vamos supor, sei lá, você precisa aprender vocabulário de empreendedorismo em inglês. Vamos supor que seja essa a sua necessidade. Se de repente você me falar melhor a sua necessidade, eu consigo explicar melhor. Vamos supor que seja essa. Você precisa aprender termos de empreendedorismo em inglês. Você vai no YouTube e vai pegar um vídeo que fala sobre o tema que você quer saber. Por exemplo, mídias sociais. Você precisa aprender como é que se fala, como é que é a pronúncia certinho, como é que é o vocabulário certinho, de compartilhar, curtir, comentar, de investir, enfim, coisas do tipo. Então, você vai pegar um vídeo do YouTube e você vai estudar as frases desse vídeo. Como? Existe em inglês, quando a gente coloca lá no YouTube, existe a opção de você colocar legenda automática. Em português não é muito bom. Não sei se alguém aqui já usou isso. Alguém já usou esse recurso do YouTube? Quando você põe para colocar legenda automática? Em português, às vezes, não dá muito certo, porque a legenda automática não é muito certa. Ela é um pouco esquisita. Mas em inglês, ela é muito mais eficiente, muito mais assertiva, tá? Então, funciona bem. Você coloca a legenda em inglês, você pega as frases dali e você vai estudar aquelas frases. E o vocabulário é uma consequência de estudar essas frases, tá? Então, o nosso cérebro, ele compreende melhor quando a gente pega frases dentro de vocabulário, dentro de contexto de frases. Ficou claro para você? Ela tá dizendo, TED Talks, gosto muito. Legal, então, pode ser. Você não precisa estudar também o vídeo inteiro. O objetivo não é estudar o vídeo inteiro. Você pode pegar um trecho curtinho, tá bom? E estudar. Mas alguém tem alguma outra dúvida sobre aprendizado de inglês? Qualquer coisa sobre aprendizado de inglês? Estou respondendo ao vivo dúvidas. Deixa eu ver o que mais. Oi, Jaque, é a Fê, um beijo. Oi, Fê, beijo, não sei. Tá, acho que eu sei qual que é a Fê. Amando suas lives, Dani tá falando. Thank you, Anne.
Aí a Paty disse, ótimo, sim, muito obrigada. De nada, fico muito contente em poder ajudar. Gente, se vocês não tiverem mais nenhuma dúvida, já vou encerrando. Deixa aqui o seu like, manda um coraçãozinho para mim aqui, quem tá no Face, quem tá no Insta. Relembrando que essa live vai ficar gravada no Face, que o pessoal do Insta que ainda não me acompanha no Face, é Jaque Camilo 1, tá bom? Com o número 1 no fim, lá no Face. Pessoal do Face que não me acompanha no Insta eu faço mais stories, dá para ver um pouco mais da minha rotina. É Jaque S. Camilo, quem está me vendo aqui no Face. E também no YouTube, depois eu coloco essa live disponível no YouTube, que é Jaque Camilo, somente. Tá certo? Então, muito obrigada a todos e todas que estiveram aqui presente. Então, a gente se vê nas próximas lives. Bye!